3 e 2. Cronômetro. Vai. 1, 2, 3. Cronometrando. Não, amiga, mas eu não tirei ainda, não. Gente, eu vou tirar o papelzinho aqui, tá? Peraí, calma aí. Já começou? Começou. Então Começamos tá. no Toma Vi e Fala. Vamos criar Não. como fala? Esqueci o nome. Roda a vinheta, isso aí. Ó, tirei um Isso. papelzinho. Vamos ver o assunto. Ai, meu Deus. Sotaque. Esse é o assunto. Vambora. Vamos lá, falar sobre sotaque. Gosto. Cronometrando 10 minutos? Já tá cronometrando. Então, fechou. Olha, sinceramente, eu acho que eu tenho duas opiniões muito diferentes sobre sotaque. Primeiro que sotaque é uma cultura, né, cara? E é muito bonito cada região ter o seu sotaque. E Uhum. isso, assim, por mais que as pessoas muitas vezes vejam como algo vergonhoso, eu acho muito interessante o sotaque de cada região. Eu acho que as pessoas precisam pegar como identidade mesmo, sabe? Como eu morando, por exemplo, no interior de São Paulo, eu falo porta, gente, eu falo porta. E isso não tem nenhum problema. Só que existe uma ideia de, por exemplo, do que o sotaque carioca é o sotaque mais normal, entende? E aí, quando a gente vai com um sotaque muito diferente para o Rio, por exemplo, a gente é vista com um olhar meio que, nossa, ela é do interior, ou nossa senhora, ela é mineira, sabe? Então, eu acho que existe um preconceito muito grande com o sotaque. Eu acho que algumas áreas tendem a fortalecer esse preconceito e algumas áreas também precisam de uma certa neutralização do sotaque, que também é bem chatinho falar sobre isso. Mas a neutralização eu vejo mais como uma forma de não neutralizar nada, porque eu acho que ninguém consegue ser neutro, gente. Começando por isso, ninguém consegue ser neutro, mas eu acho que uma forma de você ter uma habilidade de lidar com vários sotaques, sabe? Por exemplo, a nossa profissão, atriz. A gente o conhecimento que a gente tem de outros sotaques nos ajudam muito a trabalhar com personagens, por exemplo. Então, eu acho que existe esse certo preconceito, mas eu acho que sotaque é uma identidade cultural de cada região e precisa prevalecer. Assim. Eu concordo bastante, assim. Dentro do nosso mercado, a gente tem, né, na verdade, essa questão de categorizar, né, tudo. Então, eles querem, muitas vezes, não, com essa neutralização, acabam tirando a identidade das pessoas, querendo colocar uma neutralidade em tudo. Uma padronização do cabelo, uma padronização da vestimenta, uma padronização do sotaque, né? Para que talvez, por exemplo, falando assim da questão do audiovisual, poder por essa padronização conseguir abarcar, né? Talvez um maior nicho de pessoas. Então, na cabeça dessas pessoas que fazem, né, essa questão do sotaque, de neutralizar, eles pensam que por esse modo eles conseguem atingir maior número de pessoas, por exemplo, falando comercialmente, né, em que as novelas falam do sotaque turco, mas eu penso assim, eu acho que isso talvez seja uma, nossa, polêmica, mas talvez seja uma preguiça de trabalhar com essas identidades que são diferentes desses nichos que são mais populares. Populares não no sentido de popular, mas no sentido de popular, de que é mais socialmente falando popular, entendeu? Tipo, que está mais no eixo, no Normalizar. centro. Uhum. Isso. Então, os sotaques dentro desses testes, dentro desse mercado artístico, ele é pautado justamente num sotaque, igual você falou, que é mais normal, do Rio. Então, quando você vai para São Paulo fazer algum teste para uma determinada companhia comercial São Paulo, aí a gente que é mineiro, eles falam, em que você fala muito cantado, vamos mudar isso. Por que não trabalhar esse lado, sabe? De levar isso para essas
para essas áreas que são tão comerciais. Por exemplo, que legal eu poder me ver uma mineirinha falando igual a mim, sabe? Não uma mineira falando sotaque de não sei da onde, e tipo, não é ela, sabe? E existe essa padronização para a questão da personagem. Stanislavski falava também, em alguma parte, em alguma medida, ele falava assim, olha, mas vocês têm que trazer um pouco de vocês para o personagem, né? Não sei se ele não falava especialmente do sotaque, mas é interessante você poder trabalhar. É interessante você conhecer os outros sotaques, mas conhecer não quer dizer você parar naquilo e anular o que é seu. E muitas vezes, quando a gente vai fazer teste, quando a gente vai entrar nesse mercado, eles querem que a gente anule tudo. Cabelo cacheado, Sim, essa cor colorida, eu não posso estar com uma raiz preta, não posso estar com uma unha roxa que eu gosto. E por que não abarcar, não ampliar esse mercado? A gente já está num momento de mudança. sim, E o sotaque que você trouxe como cultura, o sotaque realmente é essa questão de identitária daquela determinada região, de determinada povoado. Então, por exemplo, uma pessoa nordestina que tem o sotaque dela, chega em São Paulo, e ela está levando um pouquinho dela para lá, e eles querem falar assim, olha, não, aqui você vai ter que aprender o sotaque neutro, o sotaque turco, esse cabelo aí não vai dar, e aí vem esse preconceito, né, a respeito de outras regiões, que fica naquela questão do eixo São Paulo-Rio, e que podia ser muito melhor aproveitada essa questão do sotaque do que somente em novelas ou meios específicos em que eles falam, agora eu vou precisar de uma pessoa com sotaque. sim, sim. Eu acho que a Sim. gente vem evoluindo nisso também, sabe? Mas ainda há muito o que evoluir, né? O tempo ainda dá? Dá 6 minutos. Não, só a gente fala. Mas eu acho que é isso, assim. Antigamente eu acho que era muito mais pesada essa padronização São Paulo-Rio, ainda porque São Paulo e Rio é vista como um polo, são polos do audiovisual muito forte ainda, sabe? Por mais que estamos tentando quebrar isso, pessoas do meio estão tentando quebrar isso, ainda é muito forte, cara. Mas a gente tem artistas nesse Brasilzão inteiro, nesse mundo inteiro, então existem identidades muito diferentes, sotaques, culturas. Então é como você falou mesmo, por que, que não abarcar isso e levar como uma forma de realmente falar esse Brasil? Não falam que Brasil é essa mistura? Representatividade, né? Uhum. E realmente mostrar essa mistura, assim, porque mostrar só de um lugar também não tem nada a ver, assim, com o Brasil. Sim, e é um país tão plural, né? Tipo assim, Pluralidade. igual você falou, tá crescendo, e que bom que há essa movimentação, mas que ainda tem que crescer muito mais, é um assunto que não é muito debatido. Agora, a gente tem várias questões em voga, mas a gente tem que lembrar de que esse preconceito, essa discriminação ainda existe. E aí a gente entra em diversas outras pautas, em que, por exemplo, quando a gente fala da mulher negra, da mulher trans, e aí ela também vem com esse sotaque, como que é esse dado, né, da interseccionalidade que junta com essa questão do sotaque, que aí vira uma discriminação bem vertical, né? Total. Que, enfim, dentro dessas categorias, né, que são proporcionadas dentro do mercado artístico, existem essas questões, né? Existe essa padronização mesmo Sim. para vincular, para tornar um neutro, até para as pessoas que vão patrocinar, por exemplo, aqueles comerciais, né, que vão vir ali no meio, eles querem realmente um produto, mas esse produto que esteja pronto para ser modificado de acordo com o mercado. E o Cara, que seria interessante seria mudar um pouco isso. sim, eu via bastante vídeo nisso, sabe? Tipo assim, vídeos, o que é neutralização? Quando eu estava começando a entender essa neutralização. E aí até muitos fonoaudiólogos, né? Eles tentam trabalhar contra isso, alguns a favores, enfim, várias vertentes aí. Só que o que eu achava engraçado era que as pessoas, essa neutralização vinha muito do sotaque carioca, assim. Então, como que você coloca uma coisa, um sotaque como padrão e tenta fazer com que todas as pessoas neutralizem, entre aspas, nesse sotaque que é padrão, assim? Por que, que o sotaque padrão não é o sotaque nordestino, por exemplo, sabe? Porque o Ou polo...
Exatamente, porque parece que centralizou, na verdade, tudo, né? Abarcando não só a vertente artística, mas tudo ficou em São Paulo e Rio. Tanto que tem governante que fala que Nordeste não é Brasil. Então, a gente tem que pensar nisso, não somente na nossa área, mas também nas outras vertentes, né? Começar a entender as potencialidades de cada região, porque Brasil é isso, né? Brasil é cada região com uma especificidade, e que bom que nós somos assim, que a nossa cultura é tão rica Nossa, de várias diversidades. e é lindo o sotaque, pegar o sotaque de outras regiões, gente. Acabou. Deu.